Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula, a aula 4, com o tema Auditoria Interna, Tomada e Prestação de Contas. Preceitos constitucionais da auditoria interna. No artigo 70, no parágrafo único, diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre o dinheiro, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Emenda Constitucional número 19 de 1998. Essa é a base da nossa aula. Esse artigo 70 ele é a base da auditoria interna. Qual a função básica, então, da auditoria interna na administração pública? É avaliar a adequação e eficácia do controle interno e a qualidade do desempenho do órgão em que atua. Funciona como um controle gerencial para a alta administração. A auditoria interna se preocupa com os controles administrativos, porque são os atos administrativos que produzem impactos financeiros no órgão, posteriormente refletida nas demonstrações contábeis. Auditoria interna nos sistemas de controles internos, os SCI. Auditoria interna são conjuntos e técnicas que avaliam a gestão pública nos processos, resultados gerenciais e na aplicação dos recursos públicos de entidades de direito público ou privado, confrontando a situação atual encontradas com os critérios técnicos, operacionais e legais, né? Então pega-se a situação que se encontra e confronta-se com aquilo que é técnico, se é operacional e se é legal, se está de acordo com o procedimento, se está de acordo com a sua operacionalidade e também está de acordo com a lei. Portanto, pode-se concluir que a auditoria interna tem por objetivo contribuir com o alcance dos resultados operacionais e a melhoria da gestão pública. As finalidades da auditoria é avaliar os controles internos quanto à sua funcionalidade e adequação, assegurar que a legislação externa e as regras estabelecidas pela administração superior estejam sendo obedecidas. Também confirmar que as informações produzidas são corretas e foram extraídas dos sistemas oficiais das entidades. Verificar se as metas fixadas estão sendo executadas e confirma os resultados esperados. E assessorar os dirigentes para um bom relacionamento com os órgãos de controles externos. Então, o papel da auditoria interna não é apenas de confrontar, de punir, mas também tem um papel formativo. E as formas de execução de auditorias, segundo o SCI? Eu tenho a auditoria direta, que o órgão realiza, é o próprio órgão que realiza essa auditoria, e ela pode ser direta centralizada, direta descentralizada e direta integrada. Eu tenho a auditoria indireta, auditoria compartilhada e auditoria terceirizada. E ainda a simplificada. O que é fiscalização e qual o objetivo? O ato de fiscalizar é a aplicação do conjunto de procedimentos capazes de permitir o exame dos atos da administração pública, visando avaliar a execução das políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos do governo federal na verificação das metas executadas. A fiscalização é uma técnica de controle mais simples que a auditoria. Visa comprovar se o objeto dos programas de governo existentes corresponde com as especificações estabelecidas.
E a governança corporativa? A governança corporativa é uma tradução da expressão inglesa de corporate governance, terminologia utilizada para sistematizar as relações entre os diversos atores envolvidos na gestão de um patrimônio. A governança corporativa é uma forma de organizar as relações internas, externas, verticais, horizontais dos diversos atores interessados no sucesso do negócio ou da entidade. Por exemplo, o governo, os bancos, os sindicatos, os órgãos de classe, os fornecedores, os concorrentes, os colaboradores, os investidores, entre outros. De forma horizontal ou vertical, são todos aqueles que estão relacionados horizontalmente ou na hierarquia. As relações entre a governança e a gestão. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e o controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviço de interesse de toda a sociedade. Isso, a governança e a gestão são funções complementares. Vamos ver. Enquanto a gestão faz o manejo dos recursos colocados à disposição da organização e busca o alcance dos objetivos estabelecidos, a governança busca o direcionamento, monitoramento, avaliação e atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades dos cidadãos e demais partes interessadas. Como vocês podem ver na figura, deixa bem clara essa relação. Enquanto a governança busca a estratégia, a gestão, por meio do PDCA, de um processo de melhoria contínua, ela responde de uma forma de transparência, de prestação de contas, né? Enquanto a governança, ela vai avaliar, redirecionar, modificar. Então, ela tem um papel muito mais formativo. Então, ela vai estar constantemente passando como se fosse um filtro, né, de toda a gestão. A gestão age e a governança ela vai ratificar, chancelar ou, né, monitorar constantemente, fazer todo esse processo de redirecionamento, de monitoramento e de avaliação de todas as ações da gestão. As perspectivas da governança no setor público são divididas em 4. Sociedade e Estados, os entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, órgãos e entidades e as atividades interorganizacionais. Na sociedade-estado, define regras e os princípios que orientam a atuação dos agentes públicos e privados, regidos pela Constituição, e cria condições e estruturas de administração e controle do Estado. Enquanto os entes de federação e esfera de poder políticas públicas se preocupam com as políticas públicas e com as relações entre as estruturas e setores, incluindo as diferentes esferas dos poderes, níveis de governos e representantes da sociedade civil organizada. O terceiro, órgão e entidades, garante que cada órgão ou entidade cumpra o seu papel. E as atividades interorganizacionais reduzem os riscos, otimizam os resultados e agregam valor aos órgãos e entidades. Todos esses aspectos são desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da União. O accountability. O termo accountability ainda não possui uma tradução na nossa língua. Tampouco no seu sentido tem aplicação no Brasil. Pode-se conceituar o accountability como uma proteção do cidadão às práticas de má administração. O termo deveria estar relacionado com a questão dos direitos do cidadão. Quanto mais avançados o estágio democrático, maior o interesse pelo accountability.
Avanços dos valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação e responsabilidade. O accountability é um conjunto de processos que visam selecionar e organizar e disponibilizar as informações de interesse das partes interessadas, de forma transparente, responsável e com a prestação de contas. Todos esses órgãos, né, de transparentes, né, de transparência que publicam, né, os gastos do governo, eles mostram, eles são a expressão, né, são a expressão dessa ferramenta, né? Então, quando o governo disponibiliza os seus gastos, as suas ações, quando ele publica essas ações, esses gastos, né, os portais de transparência, tanto do governo federal como de alguns estados, não todos, aqueles que possuem, né, é colocar em prática essa ferramenta. Então, quanto mais democrático, menos temor os agentes públicos terão de colocar em prática o accountability. E como reflexão, última reflexão e aprofundamento do tema, eu proponho que vocês leiam o tópico prestação de contas da Lei de Responsabilidade Fiscal e discutam com seus colegas a seguinte questão. Quais as principais mudanças na prestação de contas na Lei de Responsabilidade Fiscal? Como era a prestação de contas antes e como ela é hoje? Existia a prestação de contas? Como era feita? E a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, como ela é realizada hoje? E eu agradeço, né, a atenção de vocês, agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo momento.